Luiz Carlos Souza. Canal Conte a Sua História. Episódio de hoje: Helena, parte 2. Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal Conte a Sua História. Eu sou o Luiz Carlos Souza e vou contar para você agora mais uma história do nosso canal. No programa anterior, nós falamos sobre a Helena no episódio 1, como você está vendo aqui. E agora a gente vai passar para Helena, o episódio número 2. Você também está vendo aqui. Ok? Por que esse episódio número 2? No final eu vou te falar. Então seja muito bem-vindo. Se você gosta do nosso conteúdo, convido você a nos prestigiar com a sua inscrição e também com o seu like. Tá joia? Bom, vamos lá. Sem mais delongas, vou baixar um pouco a cabeça porque eu estou com o e-mail aqui na palma da minha mão. Então vai ficar um pouquinho cabeça baixa, mas vou estar olhando para vocês, tá bom? Vamos lá, galera. Meus amigos e minhas amigas, a história de hoje será a continuação da última história, do último programa, Helena, parte 2. Vou só fazer um pequeno resumo da Helena, parte 1. Quando a nossa querida Helena, nossa amiga, que mora na região do Nordeste do Brasil, ela falou que se relacionou com o Diego e engravidou, apesar dos apelos dos pais para que ela tomasse cuidado. Depois de um tempo ela ficou com ciúmes, porque o Diego tinha muito tempo livre, outro tempo ocioso, porque ele não trabalhava, além de ser desempregado, ele era desocupado, ele não se ocupava com alguma coisa, não estudava, não procurava fazer algum serviço em casa ou para um amigo e tudo mais, ele queria estar nas esquinas conversando com os amigos. E isso deixou a nossa querida Helena com muitos ciúmes e irritada, né? Ela, afinal de contas, ela era quem estava sustentando a casa e não via no marido, o pai da sua filha pequena, a pessoa que estava preocupado com a vida, digamos assim. Bom, resumindo, eles se separaram e ela voltou para a casa dos pais com a sua mochila, que seria, nas palavras dela, a sua filha pequena, porque a mãe, desde sempre, alertava para que não acontecesse aquilo que de fato aconteceu, né? Voltar para casa com a filha. Vamos lá? Então, continuando a história, vamos lá. Boa noite, Carlos. Vou continuar a minha história. Como eu falei antes, não queria mais amar ninguém. Era de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Minha mãe sempre no meu ouvido falando muitas verdades que machucavam muito o meu coração. Eu tinha acreditado que havia encontrado o amor da minha vida logo aos 21 anos de idade. Se você, amigo, que está vendo esse vídeo, não está entendendo muito bem, eu vou deixar aqui em cima, ó, aqui em cima, um card com o episódio número 1, que você pode ver, assistir e depois voltar aqui no 2, tá bom? O tempo foi passando e no trabalho um colega começou a me elogiar. E em uma festa de confraternização, essas festas que tem no final de ano da empresa, ele se aproximou, dançamos, conversamos. E durante aquela noite, até o final da festa, conversamos e tudo mais. Ele me ofereceu carona no final e eu aceitei. E fomos conversando no carro dele até a minha casa. Ele se chama André. Eu não queria decepcionar os meus pais, mais uma vez, e relutei em dar uma chance ao André. Lembrar você que o primeiro relacionamento dela foi o Diego, né? O Diego não deu certo e agora o André, colega de trabalho dela, estava tentando ter um relacionamento com ela. Durante algum tempo, o André continuou tentando me encantar e também me namorar. Ele me elogiava, conversava bastante comigo, me dava bastante atenção, me colocava para cima, era um cara legal, era um cara de bem, um cara do bem. Simpático, bem alegre e também era um ótimo funcionário da empresa. Fazia muito bem o seu trabalho e era elogiado pelos colegas. Então, aos pouquinhos, ele foi se aproximando, trazendo chocolate, trazendo uma lembrancinha no outro dia. Ele descobria as coisas que eu gostava de comer e trazia para mim. E aos pouquinhos ele foi se tornando parte do meu dia. Exatamente, foi se tornando parte do meu dia. E às vezes me deixava em casa de carona e tudo mais.
E quando eu chegava em casa, eu ficava pensando nele, mas também pensava na minha mãe. Lembrando você, a mãe, ó, puxava a orelha da Helena. Ficava pensando na minha mãe, que não queria ficar magoada, nem triste, nem chateada. E se eu começasse um novo relacionamento e deixasse a minha filha com ela, a minha mãe, então, aos pouquinhos, eu fui me abrindo para o André. E fomos conversando, e ele me convidou para sair algumas vezes, e eu aceitei finalmente. Fomos ao cinema, fomos à pizzaria, fomos a um parque, e aí então rolou o primeiro beijo. A gente já imaginava mais ou menos, né? Desta vez eu estava com muito medo de uma possível gravidez. Então, eu utilizava método anticoncepcional. Nós tínhamos relações sexuais sempre protegidas, com medo da minha mãe, mais uma vez, me humilhar, jogar na minha cara tudo aquilo que ela havia dito antes. Interessante até aqui, né? Vamos lá. A relação foi se aprofundando, ele gostava muito de mim, era muito educado, muito gentil, cavalheiro, parecia me amar muito. Ele tinha 33 anos, o André. Já era um homem mais maduro do que o meu primeiro relacionamento, que era o Diego. O André se mostrava ser um cara mais preparado para ter uma família. E então, depois de alguns meses namorando, nós fomos morar juntos, muito parecido com o que aconteceu com o Diego. Fomos morar primeiro na casa dos meus pais, porque meus pais ofereceram lugar para a gente, para economizar dinheiro de aluguel. Nós fomos morar com os meus pais. Ele sempre muito educado. Meus pais gostavam dele, meu pai conversava bastante com ele, era uma companhia para os dois. Então, fomos amadurecendo e ficamos juntos por algum tempo. Minha filha pequena já estava com quase 4 anos de idade. Então, começou a acontecer algo parecido que aconteceu com o Diego. O André saiu do trabalho, foi demitido, porque a empresa começou a economizar. Ele pegou o dinheiro da rescisão que recebeu e pagou algumas dívidas e no final ficamos sem dinheiro e sem emprego para ele, né? Porque ela trabalhava com vendas. O que aconteceu? Eu e ele decidimos sair da casa de nossos pais e fomos morar numa casa próxima à casa dos nossos pais, né? Compramos geladeira, compramos alguns móveis e meu pai ajudou e minha mãe também ajudou e fomos para lá com a nossa filha e com a nossa filha que ela tinha, era uma filhinha que era do primeiro relacionamento, né? Que era o Diego. Depois o André começou a ter atos ou ações muito parecidas com o Diego. O André começou a sair de casa para conversar com os amigos e começou a ter algumas ações de irresponsabilidade. Eu trabalhava e ele ficava em casa. Isso era um problema para mim, pois eu achava que era muita responsabilidade para mim, para uma pessoa só, eu ali com meus 25 anos, trabalhando para sustentar a casa, enquanto o André, que era mais velho do que eu, ficava em casa. Muitas vezes eu saí para trabalhar e ficava o André dormindo em casa, sem se preocupar. Eu deixava a minha filha com a minha mãe para que ela pudesse cuidar dela. Bom, a gente lembra mais ou menos que aconteceu algo parecido, né, no relacionamento dela com o Diego. Quando ela saía para trabalhar, o Diego ficava em casa, ia conversar com os amigos, ficava na rua e tudo mais. Os ciúmes começou a ficar muito forte, novamente, os ciúmes, né? Eu sempre fui muito ciumenta, Carlos. Insegurança porque não me achava bonita. Não achava que eu era uma mulher atraente e sempre tem uma insegurança muito grande pelo que eu achava que qualquer momento aquele homem que estava comigo poderia encontrar uma mulher melhor do que eu. Complicado isso, né, galera? Porque a mulher ou o homem, seja quem for, que tem essa insegurança, sofre muito com isso, tá? E o parceiro sofre muito também, porque às vezes o parceiro não está fazendo nada, mas está sofrendo uma pressão desnecessária. E ela continua aqui. Eu realmente não conseguia me controlar. E eu imaginar que eu estava trabalhando e ele estava em casa sozinho, o que ele poderia estar fazendo, quais pessoas ele poderia estar levando para a nossa casa e para a nossa cama. E isso me deixava muito maluca de ciúmes. E começamos a brigar. E nós passamos pelo menos um ano nesse clima de brigas, ciúmes, desconfiança. E com tantas brigas, o André resolveu ir embora. Só que aí começa outro problema. Você está vendo a questão, né? O André
chegou à conclusão de que não era bom para ele, apesar de que ela era aparentemente uma boa esposa, né? Trabalhava e tudo mais, e queria dele atenção e queria dele um pouco mais de responsabilidade. Então o André foi embora, né? Foi embora. Nesse meio tempo, quando estávamos juntos, eu decidi que eu queria ter o filho. Olha só a confusão agora. Com o André. Afinal de contas, ele era um homem muito bom e que eu achava que já era hora de ter uma irmãzinha para minha filha pequena. E parei de tomar os anticoncepcionais e pensei que seríamos uma família muito feliz. Aconteceu que quando o André resolveu ir embora de casa, nos separamos, ele foi embora, inclusive, ele foi para outra cidade, ela conta aqui a outra cidade qual é, eu não vou poder falar, lógico. Perdemos contato. E depois de 2 meses que ele foi embora, eu comecei a sentir alguns enjoos. E eu já tinha voltado para a casa de meus pais. Novamente, só que dessa vez, ele voltou para a casa dos pais, só que dessa vez, a minha mãe falou, ainda bem que não pegou barriga. Nas palavras dela aqui, né? Ainda bem que não pegou barriga. Deixa eu ver aqui, meu pai concordou e minha filha, pelo menos você não está grávida, né? Tudo bem, vai ter outras relações, vai ter outros amores, você vai ter outras oportunidades de ter uma família, um relacionamento duradouro. Só que eles não sabiam, e eu também não sabia, de que eu já estava grávida. Aí veio um problema muito grande, porque quando eu descobri que eu estava grávida, quis falar para o André, o pai da criança. Mandei uma mensagem para o celular dele, pedindo para ele falar com ele, ele me ligou e conversamos um pouco. Depois de conversar um pouquinho, eu falei para o André que eu estava grávida, esperando o filho dele. E aí? Você que chegou até esse ponto do vídeo, o que você acha que o André iria fazer? 3 meses depois que ele saiu de casa, ele recebe uma ligação, ou uma mensagem, ele liga para a ex-mulher e diz que está grávida dele. Olha só a reação, né? Não foi surpresa para mim quando ele disse que não acreditava que ele era o pai. Afinal de contas, já tinha se passado 3 meses da separação. Ele não estava em casa. Como ele poderia saber se aquele filho era mesmo dele? Eu chorei muito, angustiada, porque sabia que ele tinha certa razão, pois 3 meses depois de sair de casa, eu falei que estava grávida. É muito triste, porque mais uma vez eu estava na casa dos meus pais, com outra filha pequena. Agora, quando minha filha nasceu, eu soube que seria uma menina. Então, agora eu estava na casa dos meus pais, com 2 filhas pequenas, uma de mais ou menos 5 anos e a outra que iria nascer, né? Carlos, você pode imaginar como que ficou o clima na casa dos meus pais? E este clima não sabe aquela frase, nada está tão ruim que não possa piorar? Pois é, meu amigo, eu achava que já tinha acontecido de tudo na minha vida, que nada mais iria acontecer de ruim. Minha mãe dobrou a cobrança sobre mim, me humilhava muito, porque agora eu tinha 2 filhas para criar, e apesar de estar trabalhando, quem ficava com as minhas filhas era ela, né? A minha mãe. Para piorar a situação, eu saí do trabalho. Primeiro porque era muita gente perguntando pelo André, eles trabalhavam na mesma empresa, né? Pelo André, e isso me fazia mal. E segundo porque eu precisava também estar com as minhas filhas, que eram 2, para ajudar minha mãe a tomar conta delas. Eu precisava ajudar, então também saí do trabalho. Fiquei em casa, só que em casa eu participava de um programa de afiliados da internet, ela diz aqui que vendia algumas coisas e assim juntava algum dinheiro. Então, nessa parte, eu resumo dizendo que terminei com 25 anos, dentro de casa, com 2 filhas pequenas, e os meus pais que me ajudavam no que podia, mas a minha mãe jogava muito na minha cara, especialmente a minha mãe, né? O fato das minhas decisões. Essa história não termina aqui. Somos, como eu disse, Carlos, nada está tão ruim que não possa piorar. Então, na próxima parte, eu vou finalizar a minha história, vou falar como eu estou hoje e o pior ainda estava por vir. Ela finalizou aqui a parte 2, ela separou a sua história em 3 partes, né? Primeiro, falou sobre o Diego, o seu relacionamento com o Diego, que no final não deu certo, e depois ela começou a namorar o André. O André, que era um colega de trabalho, e no final a história se repetiu. O André foi demitido da empresa, ficou em casa, confiando mais no dinheiro da esposa, que trabalhava, da Helena,
e começou também a ficar com os amigos e tudo mais. Isso irritou a Helena e pela segunda vez ela sentia ciúmes porque o seu marido não estava ocupado. Eu vou só explicar aqui a diferença para os meus amigos e minhas amigas. Você pode ser uma pessoa desempregada, mas não significa que você esteja desocupada. Você pode estar fazendo muitas outras coisas que não sejam um trabalho oficial, né? Digamos assim. Você pode estar fazendo um bico, você pode estar vendendo alguma coisa, você pode estar estudando, você pode estar ajudando uma pessoa, você pode fazer várias coisas. Agora, você ficar em casa sem fazer nada, já diz aquela velha frase, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Tem gente que acha que fala assim, eu não sabia que o diabo era mecânico, né? Querendo ser engraçado. Mas é uma verdade, tá? Mente vazia, ele é palco para as coisas que não dão muito certo. Não significa que você não possa ter amigos. Claro que você pode ter amigos. É lógico que é bom, é saudável, né? É edificante. Só que você precisa entender algumas coisas, né? Momentos de ficar com os amigos e momentos... Caiu aqui, ó. E momentos de você se ocupar com algo que possa trazer, como eu posso dizer assim, trazer paz ao seu lar. Então, esse aqui foi o segundo episódio. Cadê aqui, ó? O segundo episódio da nossa amiga Helena. Helena, aquilo que eu falei no primeiro vídeo serve para o segundo, não é? Aquela relação que só um está correndo atrás para que dê certo, né? Tende a fracassar. Quando os dois querem, os dois fazem acontecer. Então, o que eu posso dizer para os meus amigos que nos acompanham aqui no canal é que primeiro ponto de tudo, tem que haver diálogo, né? Tem que sentar, tem que conversar, tem que perguntar o que a pessoa está fazendo, o que falta a essa pessoa para fazer outras coisas. Vou dar um exemplo aqui. Luiz, eu estou saindo para trabalhar, Luiz. Você está fazendo o quê? Eu estou conversando com os amigos. Mas isso vai ser legal para a gente? Você acha que é legal você ficar lá com os amigos? Você poderia estar estudando? Né? Você poderia estar colocando um currículo na internet? Você poderia estar olhando vídeos no YouTube, como por exemplo o vídeo do Luiz, aqui ó, de Conte Sua História. Você poderia estar vendo histórias de outras pessoas, histórias edificantes. É só um exemplo, né, galera? Então é isso, tá bom? Então o vídeo de hoje é esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se você gosta dos nossos vídeos, eu convido você a nos apoiar. De que forma? Nos apoiar se inscrevendo no canal e compartilhando essa história com algumas pessoas que você conheça. Talvez você conheça alguma Helena, né? Alguma pessoa que tem uma vida muito semelhante que a Helena. Fala aí, olha aí no canal do Conte Sua História do meu amigo Luiz Carlos Souza, você encontra essa história aqui, beleza? No próximo vídeo que eu vou gravar essa semana, eu vou trazer a parte 3, e na parte 3, que é a parte final, porque claro que a vida continua, a Helena vai ter várias experiências na sua vida, provavelmente, mas até o momento, como se encontra a Helena? Vou falar para vocês também um pouco de uma viagem que ela fez. Essa viagem aí foi marcante para ela, ela viveu experiências muito marcantes que ela não vai esquecer, que envolveu polícia, que envolveu ameaça, que envolveu um monte de crimes também, tá? Por assim dizer. E nós vamos tratar sobre isso no próximo episódio. Não perca a parte 3 de Helena, ok? A gente fica por aqui, se encontra no próximo vídeo. Lembrar você que nós teremos vídeo aqui no canal às quartas e aos sábados, sempre às 8 horas da noite você terá o vídeo da quarta e o vídeo do sábado, tá bom? Às 8 horas da noite, beleza? Se for um pouquinho antes também vai ser, mas eu vou agendar aqui sempre para as 8 horas da noite, que é para você que está em casa poder acompanhar. Joia? Beijo para você, a gente se vê no próximo vídeo. Um abração, valeu, tamo junto. Certinho? Vamos lá. Valeu, gente. Agora eu fui de verdade, tá? Tava só querendo ouvir uma musiquinha aqui. Daqui a pouco passa.